Olá, você é ator? Você tem curiosidades sobre maquiagem artística de efeito para atores? Você tem curiosidade sobre a maquiagem para teatro, que é muito mais amplo ainda? Pois bem, esse é o momento da gente tirar algumas curiosidades a respeito disso. Eu sou Marcelino de Miranda e eu fico muito feliz que você esteja comigo nesse momento para que a gente possa dividir esse tempo resolvendo algumas questões e tirando algumas dúvidas e curiosidades a respeito da maquiagem artística de efeito para o teatro no trabalho dos atores. Primeira coisa, a gente fica com essa pergunta, né? A maquiagem vai ajudar mesmo o trabalho do ator? Será que ela tem esse poder de ajudar? Ou simplesmente ela é só um elemento a mais no palco? Não, ela não é só um elemento a mais no palco. A maquiagem é extremamente importante no trabalho do ator, porque ela vai fazer a composição do personagem. Claro que isso não parte apenas do pensamento do ator. Ah, eu quero fazer uma maquiagem super bonita porque tem que aparecer no palco. Não é por aí. Muito pelo contrário. Tudo que se coloca no palco tem que vir com uma necessidade, principalmente o ponto de vista do diretor. Para que a gente possa chegar numa maquiagem específica e necessária para um personagem, eu vou precisar do aval do diretor, dentro do pensamento da concepção de direção, o trabalho do figurinista, o que é que ele está produzindo, o trabalho do maquiador, que vai fazer com que tudo isso funcione, também o trabalho do iluminador, porque nem sempre a maquiagem que eu quero fazer na luz vai funcionar. Então eu preciso também saber que luz é essa que vai incidir sobre a pele do ator para que essa maquiagem apareça. E aí, é claro que é o fundamental também a visão do ator, de que maquiagem é essa e de como é que isso vai ser feita no rosto dele para que possa valorizar o trabalho do ator. Então, uma coisa interessante, eu na verdade comecei a minha história como ator. Eu já fui ator lá atrás, depois um dia acabei esbarrando na maquiagem por um acaso mesmo. Eu nunca tive a pretensão de ser maquiador e quando dei por mim eu já era maquiador, já tinha feito vários trabalhos de maquiagem em teatro, em cinema, em publicidade e eu tive a sorte de transitar por todos os meios onde a maquiagem atua. E eu pude levar o meu trabalho junto comigo para todos esses lugares. Isso é uma informação legal porque para você que tem o interesse de trabalhar como ator, ou melhor, também como maquiador, saber que o ator pode ser maquiador. Da mesma forma como é claro, o maquiador que primeiro, no seu primeiro momento foi maquiador, posteriormente pode ser um ótimo ator, porque ele está inserido nesse meio e tudo parte da técnica. Eu tenho uma técnica para interpretar, eu tenho uma técnica para maquiar. Se eu sou um ator que maquio, eu tenho uma técnica para interpretar e criar, de repente, a minha própria maquiagem. Em grupos de teatro, normalmente, existe um maquiador já dentro do grupo que vai executar essa atividade. Em produções maiores, principalmente os musicais ou produções já de grande porte, existe uma equipe inteira à disposição da produção para que esse trabalho conjunto, porque o trabalho de teatro é um trabalho conjunto, para que o produto final funcione. Então, quando o trabalho tem uma verba específica para isso, o produtor vai contratar o diretor, vai contratar os atores, vai contratar o figurinista, o iluminador, o cenógrafo e, é claro, o maquiador, para que todos nós possamos fazer com que esses atores que estão em cena tenham o seu trabalho muito mais valorizado. O nosso trabalho é um trabalho de cuidado. O maquiador, por exemplo, ele tem o trabalho de cuidar da imagem do ator dentro desse espetáculo de teatro. E daí você vai me perguntar, nossa, mas a minha peça que eu estou produzindo aqui não precisa de maquiador. Eu acho que não precisa nem de maquiagem. Para que eu vou ter um maquiador? Se você sabe que não tem essa necessidade, é claro que eu não vou colocar. Eu não vou colocar uma maquiagem num ator, uma maquiagem extremamente difícil, que leva 6 horas
para fazer essa maquiagem para uma cena de 10 minutos. Não é que eu não possa. Claro que se o personagem precisa dessa maquiagem, essa maquiagem leva 6 horas para ser feita. Para uma personagem que vai aparecer apenas 10 minutos, não importa. Essa maquiagem é extremamente necessária para que o trabalho desse ator naquele momento apareça. Aí funciona. Agora, se é só para bonito, eu quero fazer uma maquiagem específica, cheia de coisas, de efeitos, porque eu quero que simplesmente a maquiagem apareça, mas não tem nada a ver com o trabalho do ator, aí é um erro. A gente tem que ter um bom senso de saber que a maquiagem ela vai funcionar se ela realmente for necessária. Porque às vezes você está num trabalho e você olha no palco e não quer maquiagem no seu trabalho. Você é o diretor desse espetáculo e não quer maquiagem alguma. Você vai falar para mim, não, olha, eu até ia te contratar para ser maquiador na minha peça, mas eu parti do princípio do naturalismo, eu quero todo mundo do jeito que é. Tá ótimo, não tem problema algum. Só que você, quanto diretor, quando colocam as luzes no palco, você olha nesse palco e vai olhar e fala, tá faltando alguma coisa. Você olha e falta alguma coisa. O cenário está lá, os atores estão lá, o figurino está lá, a luz está lá, e você pensa, falta alguma coisa, eu não sei o que é. De repente você olha na pele das pessoas e pensa, falta maquiagem, está faltando isso. E daí, de repente, nessa pesquisa de maquiagem que vai ter, porque você queria uma coisa mais naturalista, você vai ver que a maquiagem não é pesada em todo mundo. Você descobriu que o que você precisava era uma tatuagem no rosto de cada ator. Isso é maquiagem. Existe uma técnica para a gente desenvolver uma tatuagem falsa, que é uma maquiagem, né, no rosto desses atores. Então, desse momento que não existia maquiagem alguma, agora é extremamente necessário na composição da visão, principalmente do diretor, de como essa maquiagem vai funcionar e o que isso vai incrementar o trabalho do ator. Então se torna extremamente necessário. Como pode ser o inverso? Você, sendo produtor de um espetáculo X, que é um espetáculo super grande, partimos do princípio, por exemplo, que é um musical. Você vai ter muita maquiagem, muita peruca, muito cabelo, muito tudo. Tem tudo nesse espetáculo, está todo mundo lá. Quando o diretor olhou todo mundo em cena, que aquela maquiagem é super pesada, tem muitas perucas, claro que isso é um exemplo, muitas perucas, muita luz. Quando ele olha todo mundo em cena, ele viu que o figurino por si só já é o suficiente para mostrar tudo. E a maquiagem está batendo de encontro ao figurino. E aí fica muito over, fica extremamente pesado. Então, eu, quanto maquiador, tenho também o bom senso de saber que esse diretor vai olhar para mim e falar, olha, você me desculpa, eu não estou menosprezando o seu trabalho, eu não estou dizendo que o seu trabalho é ruim, muito pelo contrário. Mas agora que eu li a maquiagem, o figurino e a luz, eu acho que é tudo muito. A gente vai tirar a maquiagem. Pro ego do maquiador, claro que é ruim, porque parece assim, nossa, meu trabalho está sendo desvalorizado. Mas eu não posso esquecer nunca que teatro se faz em conjunto. Se o meu conjunto nesse momento, para eu fazer esse trabalho ser mais valorizado, é tirar o excesso, não se ofenda caso um diretor fale isso para você. Muito pelo contrário, entenda o pensamento do diretor. Porque às vezes a gente vai acabar entrando numa guerra de ego para saber quem sabe mais. Ah, mas o diretor não é. Ele não é maquiador. Como é que ele está dizendo que meu trabalho está over? Como é que ele está dizendo que meu trabalho está muito? Ele não é maquiador, mas ele tem 2 olhos. Né? Ele tem o quê? Sensibilidade. E ele tem o quê? Muito mais conhecimento técnico do texto e da criação desses personagens pelos atores, que foi ele quem conduziu, do que eu quanto maquiador. Eu criei a partir de um princípio do briefing do diretor, eu criei uma maquiagem a partir do princípio da criação do cenógrafo, do figurinista e do trabalho do ator. Mas quem sabe bem a composição de cada personagem são os próprios atores e o diretor. Então, se nesse produto final o diretor chegar para você e falar, não quero mais maquiagem, não é porque ele não gosta do seu trabalho, muito pelo contrário, é porque naquele momento não vai funcionar. Como eu dei o exemplo oposto,
O diretor não queria maquiagem alguma nesse trabalho. E de repente, quando ele olha na luz, ele vê, tá faltando. Eu preciso de uma maquiagem e não é só um batom. Eu preciso de muita maquiagem agora porque na luz faz falta. Porque tudo depende da incidência da luz. A luz incidente sobre um figurino vai ter uma textura, vai mostrar determinada cor, a luz incidente sobre a maquiagem também. Então a gente nunca pode esquecer que o trabalho de teatro é um trabalho conjunto entre todos da equipe para que esses atores que estão em cena se apresentem da melhor maneira possível. Agora, um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu resolvi colocar num determinado ator. Eu tenho lá, o ator é um personagem específico e eu vou colocar um cílio postiço no ator e uma postiça. É um menino que nunca usou cílio postiço, nunca usou unha comprida. Mas é uma ideia hipotética, só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. O personagem que o cara criou é extremamente incrível. Você olha aquele personagem nos ensaios, você se sensibiliza, você se emociona. Isso que a gente só está no ensaio técnico. Isso não foi para o palco ainda. Você olha aquilo e você fala, esse cara é muito bom. Cada vez que ele fala, eu me emociono. Ele fala essa frase, eu choro, eu sorrio com ele, eu fico feliz, porque ele consegue levar esse personagem até mim. Só que eu, quanto criador da maquiagem, tive um insight de que para poder melhorar esse personagem, eu vou colocar um cílio gigantesco e vou colocar uma unha que vem até aqui. Vai funcionar para quê? No meu ponto de vista, quanto criador da área artística da maquiagem, eu criei um personagem, um elemento a mais para valorizar esse personagem. Eu valorizei? Não. Muito pelo contrário. Eu acabei destruindo o trabalho desse ator, que era muito bom. Ele nunca botou um cílio. Quando eu coloquei aquilo pesou. Tirei a concentração. Quando eu coloquei a unha nele, que é uma unha gigantesca, que eu acabei de dar o exemplo de colocar uma unha super grande, eu também desconcentrei. Porque cada vez que essa unha for transitar por algum lugar, a unha vai passar na frente do olho. Ele vai sempre ter um choque, meu Deus, o que é isso na minha mão? É uma unha que o cara colocou. Então eu tenho que ter o bom senso, quanto criador, de ver se aquilo tudo que eu estou colocando no trabalho do ator, quanto elemento de composição na criação da maquiagem, vai ajudar ou vai atrapalhar. Se de repente eu coloquei alguma coisa que atrapalha, vamos deixar o nosso ego de lado. Tira. Vamos tirar por quê? O trabalho do ator é que tem que aparecer. Não é que estou menosprezando o trabalho do maquiador. Muito pelo contrário. O trabalho do maquiador é extremamente importante para valorizar e ajudar na concepção da criação de cada personagem. Mas se eu coloquei elementos que podem atrapalhar o trabalho do ator, a composição do personagem dele e principalmente possa influenciar do produto final, que é a interpretação desse personagem, a gente tira. Eu não preciso colocar uma unha gigantesca, eu posso colocar só essa mesma unha com uma cor, é o suficiente para virar um personagem. Eu não preciso colocar um cílio gigantesco nesse personagem, já que está atrapalhando o ator. O cara nunca usou nem rímel. Se eu passar uma máscara no cílio, já é o suficiente para eu dar um elemento a mais na composição desse personagem. Então nunca esquecer, o nosso ego é muito legal, mas para ficar lá fora, dentro de um trabalho conjunto, na concepção de um espetáculo de teatro, todos temos que partir do mesmo princípio. Tudo que nós colocamos em cena tem que ter um porquê, tem que ter o aval do diretor, o diretor tem que ver também, entender que aquilo é importante, não é só uma questão estética para o belo, é uma questão também de ser funcional e principalmente, tudo que a gente colocar no ator tem que vir para auxiliar esse ator na composição do personagem dele. Quanto melhor ele estiver com ele mesmo em cena, e eu não sei se todos aqui que estão assistindo já assistiram um espetáculo de teatro, porque talvez você esteja morando nesse momento numa cidade extremamente pequena, onde de repente você nunca foi ao teatro e você não sabe nem qual é essa linguagem, não sabe o que é isso. Ah, mas já viu teatro na igreja? É a mesma coisa. A técnica é a mesma. São personagens dentro de uma história, vai ser sempre isso. Claro que
Dentro do teatro nós temos o efeito da luz, nós temos a caixa preta, que é o palco, que vai nos dar outras possibilidades de criação. Nós temos os figurinos, a maquiagem, o cabelo, o trabalho dos atores, os efeitos sonoros, a composição musical, que tudo isso vai ajudar. Ah, mas tudo isso tem na minha igreja também. Ótimo! Significa que você já tem esse contato, mesmo que esteja numa cidade extremamente pequena, você já tem esse contato com o teatro dentro da sua cidade. E eu posso trabalhar nessa área? Pode, claro que pode. Você pode começar por ali mesmo. E outra coisa, como é que esses personagens funcionam? Eu posso criar, eu quanto maquiador, eu posso ajudar na composição, na criação de um personagem, mas isso não é só trabalho do ator? Não necessariamente. O ator vai criar o personagem, que é claro, através de uma pesquisa, que é um trabalho de pesquisa mesmo, e a gente olha às vezes a peça de teatro, a novela, seja lá o que for, que tem o ator em cena, a gente fala, também sei fazer, porque é tão fácil fazer isso aí, que o ator é tão bom e ele consegue deixar aquilo de uma maneira tão fácil para a gente ver, que a gente olha, presta atenção e fala, isso eu também sei fazer. Por quê? Porque o ator é bom. A gente sabe como é que faz, por quê? Ah, eu sei fazer igual. Ótimo. Só que quando a gente vai lá fazer, a gente vê que tem uma diferença, porque daí nos falta o quê? O conhecimento, o aprendizado e a técnica. É justamente isso que vai ajudar também o trabalho do maquiador na composição do trabalho do ator. Como é que isso vai acontecer? Para criar um personagem para o teatro, o ator vai estudar bastante, vai ler muito esse texto. Claro que, eu sempre falo, o ator que não gosta de ler tem que mudar de profissão. Porque o ator ele tem que gostar de ler, porque ele vai ter que ler constantemente inúmeros personagens e fazer inúmeras pesquisas a respeito de cada personagem. E quanto mais elementos ele tiver na composição da personagem dele, muito mais fácil o trabalho dele vai se desenvolver para que o diretor que comanda tudo isso olhe ali e veja, o seu personagem é bom. É justamente isso que a gente está precisando nessa história. O maquiador também precisa dos mesmos elementos. O maquiador precisa ler o texto que está sendo produzido nessa teatro, nessa espetáculo teatral? Precisa. Ah, mas eu nunca li texto nenhum, eu crio por indução. Eu crio porque, na verdade, eu tive uma intuição de que a maquiagem funciona desse jeito. Ela vai funcionar? Pode até funcionar, mas para eu, quanto maquiador, para eu poder contribuir com alguma coisa, a primeira coisa, não importa se é roteiro de novela, se é publicidade, se é teatro ou se é cinema, eu tenho que saber que linguagem está sendo trabalhada dentro da composição dessa montagem de teatro, partindo, por exemplo, o teatro nesse momento. Então eu preciso saber o quê? Que texto é esse? Eu tenho a obrigação de ler. Eu posso até enganar que eu li. Ah, eu li início, meio, fim. Tipo a gente faz na escola, às vezes, para enganar, para fazer uma resenha. Quer dizer, a gente faz isso na escola. A gente engana que leu, né? Mas o trabalho não sai boa coisa. Sai mais ou menos. Por quê? Porque a gente não tem os elementos necessários para que a gente possa discorrer sobre o assunto. A maquiagem é a mesma coisa. Quando você tiver a possibilidade, a oportunidade de poder fazer um trabalho de maquiagem, ou seja, de figurino, ou de qualquer coisa na área de teatro, busque, primeira coisa, leia o texto. Mas eu tenho preguiça, eu estou cansado, eu tenho muita coisa para fazer. Não importa. Se você teve esse comprometimento em fazer esse trabalho, primeira coisa, conheça o texto, leia o texto. Porque quando você começar a ler esse texto, você vai ter uma visão primeiro dos personagens. Quem é quem? Mas o texto é muito chato, o texto eu não gostei, o texto é clássico, ou o texto é de uma linguagem contemporânea que eu não entendi nada, não quero fazer. Não importa. Se você está nessa área, primeira coisa, leia o texto. Você tem a obrigação de ler para que você possa pelo menos dialogar com o diretor e com os atores. Que não adianta eu não saber o que eu estou fazendo nessa história, eu não sei que texto é esse, eu não sei que personagens são esses, eu sei que tem um figurino que é bem colorido e um cenário que é estranho. É só isso que eu sei. Como é que eu vou contribuir com alguma coisa se eu não sei o contexto? Primeira coisa, leia. Leia o texto. Aprenda a ler e que a gente chama de decupar
o texto. O que é decupar esse texto? É eu saber que cada personagem tem uma faixa etária, cada personagem tem uma classe social, cada personagem tem um gosto específico, cada personagem se apresenta X, Y, Z. Eu tenho que saber de tudo isso? Não tenho, eu preciso saber de tudo isso. Para quê? Dentro da composição de cada personagem que já foi criado, porque normalmente o maquiador dificilmente ele chega na primeira semana junto com os atores quando se começa um trabalho de mesa, que é o quê? Quando os atores estão fazendo uma leitura fria desse texto para que possam saber quem é quem nessa história. O maquiador ele vai chegar praticamente 2 semanas depois ou 3 semanas depois, se a montagem tem 2, 3 meses, talvez 1 mês depois, conforme a necessidade também da produção, conforme a necessidade que o diretor está percebendo que também falta essa função dentro do espetáculo. Então, primeira coisa, o maquiador tem que ler esse texto, tem que decupar esses personagens, tem que saber quem é quem, para que ele possa conversar com o diretor. Ah, mas esse personagem que é bem idoso, eu posso fazer uma técnica X de envelhecimento, porque o personagem mesmo é idoso, mas o ator não é. O ator tem 20 anos, o personagem tem 80. Como é que eu faço para poder deixar esse ator de 20 anos com 80? Existe técnica para isso. Existem técnicas que partem da técnica de maquiagem de efeito com claros e escuros. Existe também a técnica de efeito de maquiagem artística, que a gente utiliza látex líquido. Como também posso usar uma outra técnica que são próteses em silicone. É bem mais caro, mas também dá para utilizar, dependendo, é claro, do valor que essa produção desse espetáculo de teatro tem disponível. Então, outra coisa que não pode esquecer. O maquiador de teatro ele pode criar coisas mirabolantes. Ah, mas isso é incrível. Quando você olhar no palco, você vai ver só minha maquiagem. Eu acertei? Não, eu errei. Quando eu vou para um palco, se eu só vejo a maquiagem e não vejo o ator, pode ter acontecido um erro do maquiador. Eu quis tanto mostrar meu trabalho, que só aparece o meu trabalho. O trabalho do maquiador é um trabalho de complemento na composição, da criação do trabalho do ator. Se só o meu trabalho aparece e ali são 10 atores em cena, os atores não aparecem, mas a minha maquiagem está lá, opa, hora de eu dar uma brecada e ver que meu trabalho talvez esteja muito além, ele esteja over. Por quê? Talvez seja um grupo extremamente iniciante, com atores bem iniciantes, que tem pouca técnica. Mas eu já tenho muita técnica. Ah, eu estou pouco ligando para o trabalho deles. Quero saber que o meu trabalho esteja lá. É aí que a gente não pode esquecer que o meu trabalho tem que ser complementar. Se são atores que estão no início de carreira, que estão aprendendo, não custa, ah, mas eu já subi 10 degraus. Não tem problema, desça 9 e fique no mesmo degrau que os outros 10 atores que estão lá. Para que a gente possa falar a mesma língua, para que eu possa fazer um trabalho a ponto de valorizar o trabalho do ator, não o trabalho do maquiador. Meu trabalho já está lá. Se eu passei um batom na boca de cada ator ali, isso é maquiagem. Já valeu ali. O meu trabalho, eu vou me sentir enaltecido mesmo, quanto maquiador, se o trabalho do ator aparecer. Aí meu trabalho foi bem feito. Aí o diretor também vai entender que meu trabalho funcionou. Aí o figurinista também vai entender que o trabalho dele, junto com o meu, com o do ator e com o do iluminador e o diretor, o nosso trabalho conjunto aconteceu. Então, o nosso trabalho é um trabalho conjunto. Para isso, eu preciso saber sempre quem é cada personagem. Eu não posso criar maquiagens aleatórias, porque simplesmente eu acho bonito. Porque é um erro. Porque, de repente, a estética desse trabalho que o diretor está levando não é uma estética do belo, porque o grotesco também tem o seu lado belo. Na verdade, esse diretor está partindo do princípio do grotesco. E eu vou ter que fazer dentro dessa linguagem. Mas eu não li texto, eu não sei quem são esses personagens, eu não sei nem quem é esse diretor, também não fui saber quem é. Nunca vi nada do diretor, mas ele me contratou, ele me chamou e eu quero fazer o meu melhor trabalhando com o belo. Errei completamente, porque esse diretor, como eu dei exemplo, ele não está partindo
do princípio do belo, ele está partindo do princípio do grotesco. Então eu tenho que saber transitar por todas as linguagens e entender que técnica está sendo utilizada para que o meu trabalho também aconteça, porque senão eu fico perdido dentro da história. E meu trabalho também vai ficar perdido. E aí você vai me perguntar, mas eu não trabalho com isso. Eu quero, na verdade, só ter um conhecimento X, né? Mas e lá na frente, se eu quiser trabalhar, eu posso trabalhar como maquiador de efeito em teatro? Claro que sim. Existe um espaço muito grande de trabalho para maquiadores, existe muitas possibilidades e existe uma coisa que cada um tem que não tem como tirar, que é a criatividade. Cada pessoa tem uma criatividade e ela tem que utilizar a sua para que possa mostrar o seu trabalho. Eu tenho a minha, você tem a sua e assim sucessivamente. Então, vai ter sempre trabalho para todo mundo, porque além do estudo que a gente tem na questão dos personagens, da composição dos personagens, existe o fator criativo de cada um. Cada pessoa na sua área profissional, seja ela qual for, é a sua criatividade quem vai fazer o seu diferencial, mesmo que seja num escritório. Que às vezes é uma coisa tão simples para alguns que você tem um insight e fala, não, mas é só isso, é só soma 2 e 2 que chega em 4 e resolveu. E ninguém conseguia chegar nesse senso comum, né? Então, a criatividade na nossa área é fundamental, né? Então, estejam sempre aptos a deixar a sua criatividade sempre no máximo. Mas e se eu pegar um papelzinho aqui, eu posso colar no rosto e isso vira uma maquiagem? Vira. Isso é criatividade. E me diga uma coisa, você vai me perguntar, eu tenho uma dúvida aqui, quanto ator, porque eu também posso estar na situação apenas como ator, né? E eu tenho questionamentos quanto ator, porque às vezes eu acho que a maquiagem ela não funciona para nada, né? Eu quanto ator. Mas de repente eu tenho dúvidas. Uma maquiagem pode interferir na criação do personagem e principalmente na emoção do ator, a partir do momento que ele se olha no espelho e se vê, nossa, mas esse aqui é o personagem. Com certeza. Com certeza, por quê? Tem determinadas maquiagens que a gente cria que são suficientes para alterar a emoção, né? Tanto para o belo quanto para o grotesco, né? De repente eu crio o teu personagem, ele só chega em X emoção quando ele está com o personagem completo, que é o quê? É o figurino, é a maquiagem, é o palco. Quando ele está ali, que ele está na coxinha para entrar, ele sente a emoção e são todos esses elementos que vão ajudar na composição. Não esquecer que o mais importante, o que faz o diferencial entre os maquiadores, numa gama infinita, não só de maquiadores, mas de qualquer profissão, seja ela qual for, é a criatividade. Isso faz o nosso diferencial e isso vai dar uma qualidade melhor ao nosso trabalho. Então, ser criativo é importante? É muito importante. E como é que eu me torno criativo? Eu simplesmente tenho insights? Não. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter referências, eu tenho que ver coisas, eu tenho que saber de cores. Porque quanto mais informação eu tenho, mais eu aguço a minha criatividade. Mas eu tenho minha criatividade é natural. Eu simplesmente penso e ela aparece. Ótimo. Se a sua criatividade funciona assim, perfeito. Caso contrário, né? Quanto mais informações nós tivermos, assim como eu falei, quanto mais informações na composição dos personagens, melhor para que eu possa ter mais possibilidades ainda da criatividade. E de repente nessa questão de criação de personagem, você pode me perguntar, mas me diga uma coisa, no teatro, a maquiagem realmente ajuda na composição do personagem? Ela realmente ajuda na emoção do personagem? Com certeza ela vai ajudar. Com certeza ela vai contribuir. Por quê? O processo que você leva, que o ator leva para se maquiar, porque nem sempre existe numa companhia, numa produtora, numa produção de teatro, nem sempre existe um maquiador disponível para que ele possa executar todas as maquiagens. Normalmente, o maquiador cria e cada ator vai aprender a executar a sua própria maquiagem. Esse período, esse processo de maquiagem, onde o ator fica
Ele, com o espelho, é o momento que ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai buscar as emoções do personagem, ele vai buscar os traços dessa maquiagem que vão ajudar na composição dessa personagem. Isso tudo dentro desse camarim. Então, a maquiagem vai ajudar muitíssimo a compor o personagem que esse ator está executando. Claro, mas você vai me falar assim, mas para mim, emoção é chorar. Então, o ator vai chorar olhando no espelho? Não necessariamente é só lágrima, emoção. A emoção também tem a raiva, a emoção também tem o riso, a emoção tem a fúria. Tudo isso é emoção, que são emoções que serão levadas para o palco dentro de uma necessidade. Só que no período em que o maquiador está se maquiando, é o processo que ele tem para poder trazer o personagem mais próximo a ele. Então, dentro disso, dentro desse pensamento, a maquiagem vai ajudar na composição emocional desse personagem também. Um exemplo, digamos que Fantasma da Ópera. Nós temos um Fantasma da Ópera que usa máscara o tempo todo. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir, ou mesmo que seja em filme, ou se todos sabem a história. E ele tem uma deformidade, o fantasma tem uma deformidade no rosto, que na verdade a gente vai descobrir isso mais além durante a história. Para isso, o personagem, na verdade, precisa de uma deformidade em um lado do rosto, onde ele sobrepõe com uma máscara. O ator, durante o processo de maquiagem, eu chego com o meu rosto normal, e o período em que eu vou fazer a maquiagem de efeito, que vai ficar depois escondida sobre a máscara, é o período da criação do meu personagem. Esse personagem, ele tem frustrações, esse personagem, ele tem raiva, esse personagem também é artista, esse personagem tem emoções, esse personagem tem um amor dentro dele. Tudo isso vai ajudar na composição do personagem no momento em que o ator executa essa maquiagem desse problema, desse defeito, digamos assim, no rosto, que é um efeito que ele tem de uma queimadura. Então ele está lá com um problema no rosto escondido, que para os olhos do público no final acaba se tornando uma coisa que choca. Se o ator não participou do processo de como desenvolver essa maquiagem no rosto dele, na hora que ele tira a máscara, se ele não tiver o conhecimento de que esse problema está lá, que essa maquiagem está lá também, não como maquiagem, mas sim como parte do corpo daquele personagem, essa emoção não vai chegar até a plateia. O ator, ele precisa saber que aquele defeito no rosto dele, que foi colocado com efeito de maquiagem, vem ajudar na composição de todo o processo de criação e de todo o processo de crescimento do personagem até aquele momento em que ele tira a máscara, desvenda o rosto, assusta a personagem que está do lado dele, que é o primeiro momento que ela vê como é que é o rosto dele, mas também causa um impacto na plateia. Dentro disso, a gente tem claro que a maquiagem ela vem ajudar na composição não apenas do visual da personagem dentro do teatro, mas também da composição das emoções do personagem dentro do teatro. Claro que conforme cada necessidade, conforme cada técnica, conforme cada montagem, desde que venha de encontro ao pensamento do diretor de teatro, desde que venha de encontro à composição do personagem criado pelo ator, e é claro, nunca esquecendo, são técnicas de efeito de maquiagem para que nós possamos valorizar cada vez mais o trabalho do ator, para que nós possamos colocá-lo cada vez mais também em evidência dentro da técnica que ele desenvolveu do seu próprio trabalho. E é aí que a gente vê que a maquiagem também interfere na composição da criação do personagem
do ator. E isso é muito bom. Se permita criar. E outra coisa, não coloque nada no ator que possa prejudicá-lo. A gente sempre vai partir do princípio que a maquiagem vai sempre auxiliar na composição. E se a gente consegue auxiliar e consegue ver que no final desse espetáculo esse ator está muito feliz, a gente também vai ficar muito feliz em saber que a gente pode ajudar um pouquinho na composição de tudo isso.